São Paulo, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitário, BPEC, e trabalho com o ProERD, e nós vamos trabalhar durante 10 semanas com o programa Caindo na Real, 5º ano do ensino fundamental. Na primeira aula, teremos 10 lições, e na primeira aula nós vamos trabalhar sobre introdução ao ProERD Caindo na Real. Todas as aulas haverá um vídeo, no início da aula e no final da aula, e nós vamos apresentar o vídeo. Ei pessoal, meu nome é Matheus e eu estou na mesma série que vocês. Aquele cara baixinho que está chegando de patinete é o meu irmão João. E esses são seus amigos, Denis e Sofia. Eu sou o Denis. E eu sou Sofia. Nós estaremos com vocês nas próximas semanas. Eu acho que podemos ajudar vocês de verdade. Tenho que ir agora, mas fiquem atentos para a próxima semana, quando vocês irão conhecer o membro mais legal da minha família. João, sai fora! Eu não estou falando de você. Brincadeirinha! Você também é legal! Vejo vocês na próxima aula. E lembrem-se de serem seguros e responsáveis. Tchau! Esse é o vídeo da lição número 1, aula inaugural, como eu estava falando para vocês. E esse ProERD, ele trabalha com uma fórmula, que é o MTDP, Modelo de Tomada de Decisão ProERD. Quando vocês abrirem a primeira página do seu livro, vai estar lá, essa folha, para decidir com segurança, levante aqui e conheça o MTDP, Modelo de Tomada de Decisão ProERD. Então você virou a capa, vai aparecer essa aba aqui, que são 4 passos que vocês estarão conhecendo. Esses são os amigos que vocês acabaram de ver no vídeo, o Matheus, o João, a Sofia e o Denis, que está lá na primeira página do livro de vocês. Esses 4 passos do MTDP, Modelo de Tomada de Decisão ProERD, significa lá o defina. É simplesmente você identificar o seu problema. Em todas as ações, todas as situações que surgirem na sua vida, você sempre vai identificar o problema. Identificou o problema, o que você vai fazer? Você vai para o analise. E você vai analisar as informações que você tem para você fazer uma escolha. Então, o analise, você vai pensar nas diferentes opções que você tem. Opção A, opção B, opção C. Então, essas opções você vai fazer uma escolha. Se você cola na prova, se você não cola na prova, se você ajuda a mamãe em casa, se você não ajuda a mamãe na casa, se você mata a aula, se você não mata a aula, se você furta um objeto, se você não furta o objeto. Então, você vai fazer, você tem essas opções e você vai fazer a escolha. Porque você sabe, todas as vezes que você fizer, analisar, ver as opções que você tem, essas opções vão se tornar, na sua vida, vão se tornar daí consequências. Você fez a escolha e essa escolha vai gerar consequências na sua vida. Pode ser consequências boas, como pode ser consequências ruins, consequências positivas, consequências negativas. Por isso, quando você faz a melhor escolha, a melhor opção, lá no Atui, você fez a escolha. Essa escolha vai gerar consequências boas na sua vida. Quando você faz escolhas erradas, maiores consequências erradas na sua vida também. Fez a melhor escolha lá no Atui, tomou decisão, você vai para o Avali. O Avali é simplesmente você revisar o que você tomou de decisão. São 3 perguntinhas que você vai responder em cima do Atui. Você fez a boa escolha em ajudar a mamãe em casa? Sim. Como você sabe? Você vai responder. Você fez uma boa escolha em estudar para a prova de geografia, de inglês, de matemática, de português, de história? Como que você sabe que essa foi a melhor decisão? Então, mais ou menos dessa forma. Você fez a boa escolha em não aceitar o copo de bebida alcoólica que o seu amigo ofereceu? Como que você sabe que essa foi a melhor decisão? Então, esses são os passos que o MTDP, Modelo de Tomada de Decisão, ProERD, vai estar ensinando vocês. O livro do estudante, o caderno do estudante, o 5º ano do ensino fundamental, Caindo na Real, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Escolar, ProERD, o significado de ProERD está aqui, que traz um trabalho em conjunto com Escola, Família e Polícia Militar. A base do triângulo é a família. A família é a base de tudo. Se você tem uma boa família, se você tem um bom lar, se você tem quando eu digo um bom lar, não são coisas patrimoniais, não são móveis, não são... É a questão da educação dos valores morais e éticos que você recebe do seu pai e da sua mãe. Papai e mamãe, seja exemplo na vida do filho. É melhor uma gota de exemplo do que um balde. Fiz o quarto. É melhor uma gota do que um balde de conselho. É melhor uma gota de exemplo do que um balde de conselho.
No Estado do Paraná é executado o PROERD pela Polícia Militar do Estado do Paraná através do Batalhão Escolar, BPEC, Batalhão Escolar Comunitário. O PROERD, significado, ele nasceu do programa norte-americano DARE, que significa Drug Abuse Resistance Education. É um programa americano, nasceu na cidade de Los Angeles, né, no ano de 1983. E o significado de Drug Abuse Resistance Education, educação para resistência ao abuso de drogas. Educação e resistência ao abuso de drogas. Nasceu lá na cidade de Los Angeles no ano de 1983, onde uma professora foi até o departamento de polícia, conversou lá com o chefe de polícia, eles traçaram lá um plano e policiais passaram a frequentar a escola e ensinar os alunos a comportamento, questão, né, de fazer escolhas. Então lá deu o nome de DARE. No Brasil, né, esse programa foi copiado aí no Brasil. O primeiro estado que copiou o PROERD foi o estado do Rio de Janeiro, no ano de 1992, né? O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado pioneiro que começou o PROERD. No Paraná, através do Batalhão de Patrulha Escolar, começou lá no ano 2000, cidade de Cornélio Procópio, outubro de 2000. Esse ano completaremos 20 anos de PROERD Paraná. Como essa arte foi feita o ano passado, né? Aí nós estamos atrasados aí. Nós vamos trabalhar com uma caixinha do PROERD. Essa caixinha um aluno vai trazer para a gente. Então nessa caixinha vocês vão ter lá perguntas, podem estar fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, sugestões, reclamações e denúncia. Né? 181, Disque 100, 90, funciona também dessa forma. Você quer fazer uma denúncia de algo que aconteceu na sua vida ou de algum colega seu, ou que você saiba lá no seu bairro, pode estar fazendo a denúncia também nessa caixinha que o policial Mauro vai estar. Toda aula, no início da aula, a gente vai estar sorteando, né, pegando ali, coletando 3 perguntinhas. Quando for denúncia, o policial Mauro vai colocar no bolso, não vai fazer essa denúncia, não vai falar, melhor dizendo, essa denúncia, mas vai averiguar essa situação. Se for comprovado, nós estaremos encaminhando aos órgãos competentes para que se tomem as devidas providências. Nós temos os nossos combinados do PROERD, que são as regras construídas para o auxiliar no gerenciamento, né, das atividades. Como vocês têm regras, né, lá na casa de vocês, com o papai e com a mamãe, regras na escola, com a professora, com a direção, com a coordenação, nós temos regras para a nossa atividade do PROERD também. Então, lá na página 4 do nosso livro, né, lição 1, introdução ao programa Caindo na Real. Primeira regrinha, quando eu quiser fazer uma pergunta, eu apenas levanto a minha mão. Que não está escrito, levante a mão e chama o policial pelo nome. Não. Levante a mão para que só uma pessoa fale de cada vez. Para não ficar blá 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 blá, várias pessoas, então somente levante a mão. Segundo, seja positivo, responsável e respeitoso. Comentário inadequado pode magoar sentimentos e encerrar o nosso debate. Seja educado. Simples. Não precisa, já veio bem sucinto, bem explicado, esse nosso segundo combinado. Terceiro, observe e atenda ao sinal de silêncio, luz, câmera, ação. Se tiver a sala, tiver no blá 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 blá, a mais, o policial vai chamar a atenção. De que forma? Luz, câmera, e os alunos falam ação. Use a expressão alguém que eu conheço, em vez de contar o nome, em vez do nome da pessoa, quando contar uma história. Então vocês vão falar algum fato referente à família de vocês, o pai, a mãe, o avô, o tio, o primo, alguém próximo de vocês vão usar alguém conheço, levantou a mão, né? O policial vai apontar para o aluno A, aluno B, e o aluno vai falar, policial Mauro, eu estava no churrasco, tal, estava na minha casa, estava lá na vila, você vai falar o fato que aconteceu, mas você não vai expor o nome da pessoa. E por último, responda somente as perguntas que sinta à vontade para responder. Então, nós vamos estar fazendo pergunta para os alunos, vem a pergunta para o policial, às vezes o policial Mauro reformula e devolve essa pergunta, mas vai chegar no aluno, a gente vai ver que o aluno tem uma certa dificuldade, às vezes ele é encabulado, ele tem vergonha, né, de falar em público ou de se expor para a classe, e a gente vai ver, então você não precisa, né, então sinta vontade para responder as perguntas, e nós vamos estar também, a gente tem a percepção de saber quando o aluno tem esse pequeno lapso aí, que a gente vai estar corrigindo de certa forma e trazendo ele para a próxima aula também. Responsabilidades que eu devo ter em casa e na escola.
que é a nossa primeira aula sobre responsabilidades. Qual que é a sua responsabilidade na escola, como aluno? Você respeita os professores? Você respeita os colegas? Você respeita a coordenação? Você respeita a direção? Isso são responsabilidades. Você mantém o seu material organizado? Você mantém as tarefas em dias? Você estuda para a prova? Você cuida da sala? Mantém ela organizada? Você chegou lá às 7h30? Você chegou lá às 13 horas? A sala estava limpinha? Quando você entregou lá às 11h30? Quando você entregou lá às 17 horas? Ela permanece limpinha? Então, isso são responsabilidades. Lembrando que ambiente limpo não é aquele que se limpa toda hora, é aquele que se mantém limpo. Então, papéis jogados no lixo. Isso é uma questão de responsabilidade e cidadania. Porque se você joga o papel na sala de aula no chão, na rua você vai fazer a mesma coisa. Quando você pega um papel de bala, um papel de chiclete, de sorvete, você vai jogar aonde? Na lixeira, é o local correto. Policial, não tem lixeira. Mantenha o papel na sua mão, no seu bolso, na sacolinha. Quando chegar na sua casa, você descarta ele no local adequado. Isso chama-se responsabilidade. Responsabilidade que eu tenho na minha casa. Eu obedeço meu pai, minha mãe, eu respeito. Eu peço permissão para eles naquilo que eu devo fazer, porque eles são responsáveis por mim. Então isso é uma questão de responsabilidade. Eu ajudo a minha mãe em casa, eu tiro o meu prato da mesa lá quando eu almoço, quando eu janto, quando eu tomo café da manhã, da tarde eu tiro o meu copo, o meu canequinho, o meu pratinho, eu coloco lá na pia, eu pego a esponja, eu passo lá uma gota de detergente, eu esfrego, coloco no escorredor. Isso é uma questão de responsabilidade e ajuda também na sua construção enquanto cidadão. Então isso nós temos que ter essa decência, a questão da responsabilidade em casa ainda. Eu cuido dos meus animais de estimação, eu coloco ração, eu limpo lá o canil, onde eles defecam, quando eles fazem cocô, eu vou lá e faço a higiene do ambiente. Tudo isso eu tenho que cuidar. Responsabilidade do instrutor, preparar a aula e chegar no horário, nós temos que cumprir isso, ensinar de formas reais, o que é proposto no cronograma, não ficar viajando na maionese, ouvir as suas respostas enquanto alunos e suas histórias também, mas tem aquelas histórias que a gente tem que cortar, porque senão sai coisas que não devem ser faladas em sala de aula, Respeitar vocês e seus colegas, assegurar que as aulas sigam os objetivos e transcorram sem problemas. Essa é a responsabilidade. Já falamos sobre o MTDP, Modelo de Tomada de Decisão ProERT. Primeiro passo, identificar sempre o problema. Desafio ou oportunidade. Segundo passo, analisar o problema e ver quais são as consequências positivas e negativas de cada uma delas. Terceiro passo é fazer uma escolha, tomar a decisão. Faça uma escolha usando os fatos e informações que você obteve no Analise. Quarto passo, reavalie sua escolha ou decisão. Você fez uma boa escolha? Como você sabe que essa é a melhor decisão? Tomaria essa decisão novamente no futuro? Então esses são os 4 passos do MTDP, Modelo de Tomada de Decisão ProERT. E agora vamos praticar o modelo de tomada de decisão ProERT. O texto diz o seguinte: você é o melhor jogador da equipe e o time precisa de você em uma competição. Seu melhor amigo o convida para a festa de aniversário dele, que será no mesmo horário da competição. Você terá de faltar ao jogo se escolher a festa. Como você decide o que fazer? Primeiro passo, defina qual é o seu problema nesse texto. Então, uma sugestão pode ser o jogo e a festa no mesmo dia e horário. Você tem um jogo e uma festa, você identificou o seu problema. Então, o seu problema é que você tem uma festa e um jogo no mesmo dia e horário. Vamos analisar as opções que vocês têm. Nós temos 4 linhas aqui. Eu posso colocar um sinal de mais para a consequência positiva e um sinal de menos para consequências negativas. Mas eu tenho que saber quais opções que eu tenho. Então, as opções que eu tenho é ou eu vou à festa, ou eu vou ao jogo. Ou eu vou ao jogo, ou eu vou à festa. Essas são as opções que eu tenho. Eu vou ou eu não vou. Aí eu vou analisar cada opção. Consequência positiva, essa vai ter uma consequência positiva e essa vai ter uma consequência positiva. Essa vai ter uma consequência negativa, essa é a minha escolha, essa é a minha opção, melhor dizendo, e essa opção vai ter uma consequência negativa. Então eu já formei a minha tabelinha, a minha regra. Se eu for ao jogo, qual é a consequência positiva? O time poderá ser campeão e eu poderei ser o artilheiro, porque eu sou o melhor jogador da equipe. Essa é uma consequência positiva. Mas eu escolhi que eu vou à festa. Meu amigo ficará feliz e vou brincar e comer doces.
né? Então essa seria a consequência positiva de eu ir à festa e ao jogo. Lembrando vocês que quando vocês analisarem e viram as consequências positivas, as negativas praticamente vai ser o inverso. Aquilo que era bom passa a ser ruim. Só o contrário. Tá? De forma que vocês vão ver na sequência aqui. Consequência, eu escolhi que eu vou ao jogo. Consequência negativa. Né? Consequência negativa de eu ir ao jogo. Deixa eu voltar aqui. Se eu for ao jogo, a consequência negativa vai ser essa aqui ao contrário. Ou seja, se eu for ao jogo, o meu amigo vai ficar o quê? Triste comigo. Eu não vou brincar e não vou comer doce. Então essa seria a consequência negativa de eu não ir. De eu ir ao jogo. Mas se eu fui à festa. Se eu for à festa, a consequência negativa vai ser essa. O time não vai ser campeão e eu não vou ser o artilheiro, porque eu não fui à festa. Então essas serão as consequências negativas. Melhor decisão? Eu ir ao jogo e ir à festa. Mas, policial, como é que eu vou ao jogo e à festa ao mesmo tempo? Eu posso, e aí eu vou ter que me revirar. Eu vou ter que criar uma solução. Então, cada um vai fazer a dele. Mas de que faço, eu escolhi que eu vou ao jogo. Você vai ao jogo, você escolheu que você vai ao jogo. Você vai à festa. Você vai à festa, mas você vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Porque você tinha dois compromissos assumidos no mesmo dia e horário. O que eu posso fazer? Posso ir ao jogo, né? Mas que forma? Passo lá na festa de aniversário, entrego um presentinho, belisco um salgadinho e vou pro jogo. Passei no jogo, o time vai jogar, vamos ser campeão. De repente, na hora da premiação, de receber a premiação, eu vou ter que sair, vou ter que ir embora e não vou receber a premiação, não vou receber o troféu lá de artilheiro, voltei para a festa. Então eu perdi parte do jogo, parte da festa, mas eu consegui cumprir com as minhas obrigações. Respondendo aquelas 3 perguntinhas lá do Avali, você fez uma boa escolha em ir à festa e ao jogo? Sim. Como que você sabe? Porque dessa forma eu vou estar conseguindo cumprir com minhas responsabilidades assumidas anteriormente. Tomaria essa mesma decisão novamente? Sim. Está feito o meu exercício da página lá do Praticando um Modelo de Tomada de Decisão ProERT, página 5. Lá na página 45, lição de número 1, vocês vão colocar lá o diário, o que vocês aprenderam durante o dia, na aula de hoje. Responsabilidade mais importante que tenho é, qual que é a responsabilidade mais importante que você tem? Você vai colocar aqui. A responsabilidade mais importante que você tem é, enquanto aluno, estudar, ir para a escola e estudar, ajudar meus pais em casa e ir para a escola e estudar, ser responsável por minhas coisas. Cada um vai criar a responsabilidade, vai colocar a responsabilidade mais importante que ele tem. Você, enquanto aluno, a responsabilidade mais importante que você tem é respeitar as pessoas e ir para a escola estudar. Não é ir para a escola bagunçar. Você vai para a escola bagunçar outra coisa. Então. E na segunda perguntinha, nesta semana tentarei ser mais responsável fazendo. Se você não tira o prato da mesa, se você não tira, não ajuda a mamãe em casa, faça isso. Acabou de comer no almoço, na janta, pega o seu prato, leva na pia, passa a esponjinha lá com a gotinha de detergente, coloca no escorredor, se for o caso, pega o paninho seco e guarda no local adequado. É uma responsabilidade que você está assumindo, que você está fazendo, que vai surtir efeito. Nesta semana, tentarei ser responsável. Você vai tentar ser responsável fazendo. Você não faz nada para o vovô, não faz nada para a avó, faça algo para eles. Então, faça alguma coisa durante a semana, não está fazendo as tarefas da professora, faça a tarefa da professora. Você vai ver que isso vai surtir efeito positivo na sua vida. Estudar, respeitar meus pais, respeitar meus professores, respeitar os amigos, cuidar dos meus bichinhos de estimação. Vou estudar para a prova, vou ajudar mais meus pais e a professora. Então, está aí 2 sugestões para vocês. Lá na página 50, nós vamos fazer o nosso glossário número 1. Ser confiável e seguro, as pessoas podem contar com você e você pode contar com os outros para fazer um trabalho ou uma tarefa. Isso é ser uma pessoa responsável, aula de hoje. Número 2. O caminho para tomar decisões seguras e responsáveis usando 4 passos. O A. Defina, o analise, o atue e o avalie. Primeira coisa que nós vimos hoje, quando abriu a primeira folha lá. Lembrando que lá embaixo, na palavra-chave, quando você achar a palavra, você vai grifá-la. Então, nesse caso aqui, número 2, nós podemos colocar abreviado lá, MTDP, Modelo de Tomada de Decisão ProERT. Lá embaixo eu vou achar ele e vou grifá-lo. Grifei, está feito o exercício. Olha lá, estamos grifando. Então, está grifado
Então está feita a página 50, número 1 e 2, aula de hoje, aula número 1. Essa é a tarefa que eu tenho, conversa em família. Chegando em casa, vocês vão explicar essa aula de hoje para os papais, né? Papai e mamãe, para os pais, melhor dizendo. Bem-vindo ao ProErd. Seu filho está se juntando a milhões de outras crianças e jovens que já foram beneficiados pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Escolar, ProErd, que foi desenvolvido com base em estudos científicos que tem por finalidade ensinar as crianças e jovens habilidades para que possam conduzir suas vidas de maneira responsável, segura e livre das drogas. Mais informações no verso desta folha. Convidamos você para participar das atividades de conversa em família. Consideramos isso importante, pois diversas pesquisas comprovam que é extremamente importante o diálogo entre pais e filhos, com orientações adequadas sobre situações das quais eles se defrontam no dia a dia ou até mesmo que poderão enfrentar o futuro, como brigas, uso de drogas e outros atos violentos. Aqui no centro, né, vamos começar. Está explicando o que é esse MTDP, os 4 passos do modelo de tomada de decisão ProErd. A tomada de decisão responsável é o foco nas ações de prevenção às drogas. Seu filho aprendeu na lição número 1, o modelo de tomada de decisão ProErd, MTDP, aí vocês vão ter essa tarefa com os pais. Ó. Peça ao seu filho para explicar o MTDP. Vocês vão explicar o MTDP, modelo de tomada de decisão para os seus pais, né? Modelo de tomada de decisão ProErd, utilizando um exemplo onde preciso tomar algum tipo de decisão. Aqui estão os 4 passos. Também conversamos sobre a importância de ser responsável. O que é ser uma pessoa responsável? Explique aos pais de vocês. Eles saberão, e vocês vão ter que explicar que vocês sabem o que é ser uma pessoa responsável. Como atividade, pedimos para que você discuta com seu filho o significado de ser responsável, tanto na escola quanto em casa. Dê alguns exemplos de responsabilidade. Nós acabamos de citar responsabilidade que devo ter em casa. Vocês vão colocar lá qual é a responsabilidade que vocês têm na casa de vocês. Ajudar os pais nas tarefas de casa, respeitar e ajudar os mais velhos, responsabilidades que deve ter na escola. Então cada um vai colocar a sua. Respeitar os pais, os irmãos, ajudar em casa. Ajudar em casa, meu ninho, né? Tem pessoas que acordam ali por volta das 6h30, vão para a escola, quando voltam, não arrumou o ninho, o quarto está do mesmo jeito. Né? Cuidar dos objetos de casa, controle, né? Televisão, chuveiro, né? Aquelas peças, aqueles objetos que vocês porventura utilizam, geladeira, abriu, fecha, né? Sujou, limpe. Então isso é a questão de responsabilidade em casa. Responsabilidade que deve ter na escola. Fazer as tarefas, respeitar os professores, os colegas, prestar atenção nas aulas e ajudar também. Então nessa folha aqui da página vocês vão pegar a assinatura do papai, da mamãe, em qualquer local. Pode ser aqui em cima, pode ser aqui no meio, pode ser aqui, né? Você pegando a assinatura do seu pai, da sua mãe. Lá na capa do nosso livro tem a canção do ProErd, né, que nós estaremos cantando na formatura. Tem uma coreografia e o compromisso ProErd que vocês terão que fazer todos. Esse aqui vocês vão ter que ter como se fosse uma oração. Tem que aprender. No dia da formatura vocês estão assumindo compromisso com as autoridades que lá estiverem, com os professores, com os pais de vocês. Então vão ter que estar fazendo esse compromisso perante a comunidade onde você mora. E a canção nós vamos estar fazendo a apresentação, cantando e fazendo uma coreografia, dançando. Todos estarão recebendo um certificado, cada um, né, com o seu nome. Após lá tem a assinatura da professora, do instrutor do ProErd, da diretora, da secretária, né, às vezes do prefeito. E essa foi a nossa aula de número 1, aula ProErd. Espero que tenham gostado da aula e próximo vídeo, aula de número 2. A todos, um dia abençoado nas graças do nosso Senhor Jesus Cristo.